Olá, tudo bem? A gente está aqui para mais uma edição do Letradas e Confinadas. Eu sou a Thalita Muxuxa, estou esperando a Luciana entrar. Oi, Lívia. Oi, Francisco. Tá bom o som, a luz? Legal. Daqui a pouco a gente começa. Vamos só esperar um pouquinho a Luciana entrar. Hoje a gente vai falar sobre infâncias. Do J.M. Coetzee e o Infância, eu tenho uma edição antiga aqui do Graciliano Ramos. Ah, que bom, Lívia, que tá funcionando. Acho que eu entrei um pouquinho antes com medo de não dar certo, mas tudo bem. Assim, o pessoal também já vai vendo que a gente vai aparecendo a bolinha, né? Lá em cima e vai vendo. Olá, tudo bem? Sou a Thalita, daqui a pouquinho a gente tá esperando a Luciana e a gente já começa mais uma edição do Letradas e Confinados. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Oi, Cláudia. Obrigada. Hoje nós temos uma convidada especial, tem que estar à altura da nossa convidada. Vamos esperar um pouquinho a Luciana, ela vai pedir para entrar e aí eu aceito aqui. Quem está aqui na nossa live já leu algum desses dois livros, o Infância do Coetzee ou o Infância do Graciliano Ramos? Ou já ouviu falar? Tô aqui aguardando a Luciana e acho que eu tô tocando aqui, vocês acabam vendo meu dedinho, né? Ah, só ouviu falar. A Aline tá dizendo. Oi, Carla, tudo bem? Oi, Vera. A gente tá esperando um pouquinho a Luciana entrar e aí a gente já começa a nossa conversa de hoje sobre o Infância do Graciliano e do Coetzee. Estamos aguardando aqui a nossa convidada, a Luciana. E aí, se vocês... Ah, a Luciana entrou. Aí agora eu tenho que aceitar aqui, só um minutinho. Estamos aguardando a Luciana, ela já deve estar entrando, aparece aqui a mensagem para mim. Oi, Luciana. Tudo bom? Tudo e você? Tudo jóia. É uma emoção a primeira vez que a gente recebe um convidado duplamente no Letradas e Confinadas e também o convidado, mesmo a questão mecânica aqui do Instagram, né, de aceitar a expectativa dupla. Não, sim, e foi engraçado que várias vezes em outras lives eu clicava nisso achando que precisava clicar nisso para mandar mensagens. Então, várias vezes as pessoas me acharam louca tentando participar da live alheia. Legal, que bom que deu certo. A gente passamos pela primeira tarefa, né, digamos assim, da ferramenta. Então, sim, com certeza. Então, gente, boa noite, boa tarde, nesse finalzinho de tarde. A gente está aqui na 4ª edição do Letradas e Confinadas, que é um projeto, né, uma iniciativa, na verdade, minha, Thalita, para quem não me conhece, da Lívia Bueloni e da Cláudia Maria de Vasconcelos. Nós três somos professoras e pesquisadoras de literatura, a gente se conheceu num grupo de estudos na USP, e aí a gente resolveu criar esse canal para a gente conversar um pouco sobre literatura. E hoje é a 4ª edição. E aí, pela primeira vez, a gente está recebendo uma convidada, que é a Luciana Araújo Marques. Bem-vinda. Aí a Luciana, também como a gente, ela é pesquisadora de literatura. Atualmente ela faz o doutorado dela na Unicamp, no departamento de Teoria e História Literária. Eu tenho que tomar um cuidado para não engasgar aqui, porque eu também, como a Luciana, faço doutorado. No meu caso é na Teoria Literária e Literatura Comparada, na USP.
Então tem que... Que é onde eu já fiz o mestrado, é. Onde a Luciana fez o mestrado. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho de livros que a gente estuda, no caso a Luciana estuda o Infância, do Graciliano Ramos, e eu estudo o Infância, do Coetzee. E aí, não sei se você quer contar mais alguma coisa, Luciana, em relação à sua trajetória ou à sua pesquisa, para quem está ouvindo a gente agora. Tá legal. Bom, antes de tudo, então, obrigada pelo convite, né? Espero que depois que tudo isso passe, a gente possa se conhecer pessoalmente, né? E, bom, eu queria comentar uma coisa rapidinho, vai me cortando, viu, Thalita? Porque não preciso nem de live para ficar falando sobre infância, capaz de ficar falando com as paredes e sou muito verborrágica, então vai me cortando, até para que tenha a gente faça um peso aí para e para o Graciliano, né? Mas é curioso, assim, eu vou contar rapidamente essa questão da trajetória, muito baseado em algo que aconteceu hoje. Eu tenho uma mania, realmente uma mania, porque não tem método nenhum, não tem nenhum tipo de rigor, de pegar diários de escritores e abrir aleatoriamente não, escolher nesse diário o que aquele escritor estava escrevendo no dia hoje, por exemplo, dia 22 de maio, só que de um ano qualquer que esse escritor estivesse escrevendo, né? E hoje, coincidentemente, eu peguei o diário do Pavese e abri no dia 22 de maio. E é muito curioso porque ele estava justamente desmerecendo pra caramba outros escritores que se voltavam para as recordações de infância, destruindo, assim, dizendo que quem vai para as recordações de infância está negando o contemporâneo, ou fugindo da atualidade, né? E, na verdade, por que, enfim, como tive essa coincidência e hoje quis contar aqui para vocês, porque para mim, assim, estudar a infância tem muito, a infância do Graciliano e outras infâncias tem totalmente a ver com o presente. Toda memória só faz sentido a partir de uma necessidade... Por que eu tenho que ler não só o presente do Graciliano ter escrito as memórias deles de infância, mas eu como leitora, por que essa infância ainda é cara? Não tem nada a ver com fuga da realidade, né? Então, já partindo um pouco para o contexto do infância, e talvez aí explique-se um pouco do porquê que eu caí nesse objeto, que na verdade é um grande sujeito, né? Não tem nada de objeto. Se quiser, Luciana, contar, enquanto você contou como chegou ao objeto, falar um pouquinho da sua trajetória também, para apresentar para quem está ouvindo agora. Tá legal. Então, eu sou jornalista, eu fiz jornalismo na graduação, eu não fiz letras, mas eu sempre fui uma pessoa que, mesmo dentro do jornalismo, sempre focou todas as forças aí para trabalhar com literatura. E eu fiz jornalismo na Casper Libero, e meu trabalho de conclusão de curso já foi uma monografia, que era uma análise literária, de literatura de periferia e de prisão, mas no caso contemporânea. E a minha monografia, ela já tinha como epígrafe o Graciliano Ramos. Era uma menção que o Graciliano fazia num prefácio de uma antologia que ele foi convidado a fazer, onde ele falava: eu na verdade queria selecionar contos de presos, de seringueiros, mas essas pessoas não escrevem. E justamente ali na virada do final da década de 90 para os anos 2000, existe um grande boom de literatura prisional, e não prisional no sentido dos presos políticos, como é o caso do Graciliano, mas de presos comuns, muito influenciados pelo marco do massacre do Carandiru. E junto desse fenômeno editorial da literatura prisional tem também a literatura de periferia. Então, enfim, a gente pode até uma hora marcar uma conversa sobre isso, que é uma conversa longa, mas de qualquer forma, depois eu também fui selecionada no Rumos e Tal Cultural de Crítica Literária para trabalhar com literatura de prisão, onde eu trabalhei com um conto do Luiz Alberto Mendes, que inclusive é um autor que morreu recentemente.
E, de alguma maneira, então, e depois no mestrado, eu fui trabalhar na teoria literária da USP com o Ferrez, né? E trabalhar com literatura de periferia, em algum momento os personagens enfrentam a polícia, em algum momento os personagens caem na prisão, então esse léxico, todo esse mundo da prisão sempre foi de alguma maneira muito próximo ao meu universo como pesquisadora. E daí, enfim, eu nunca tinha tido nenhuma grande ideia de, por exemplo, fazer um trabalho com memórias do cárcere, né? E tinha muitas ideias para trabalhar com infância. O que foi acontecendo foi que, e aí eu já começo a entrar um pouquinho no contexto, Thalita, até depois para te perguntar do contexto do coach, de passar a palavra para você, não ficar aqui, né, tomando todo o tempo. Imagina. O que na verdade não tem nada de errado. Esse é o jeito que eu escolhi para fazer essa leitura, né? Eu digo assim, não tem nada de errado as pessoas que não vão por esse caminho. Muitas pessoas trabalham com infância. Infância foi publicado em 1945 e parte daí e faz a sua análise, indo por aquele foco, afinal. Um autor canônico não é canônico à toa, né? Eles são justamente canônicos porque as leituras são várias, diversas, e são várias as possibilidades. Eu, na verdade, assim, como para mim a questão da memória já vinha dentro de uma questão que também era muito cara para mim, que é escritos autobiográficos. Então, por exemplo, na literatura de periferia, uma coisa que pesa demais é essa autoridade de quem escreve a partir de uma vivência muito concreta. Exato. Então, eu já tinha passado por todas essas questões, né, o polêmico pacto autobiográfico do Lejeune, tudo isso. E o Infância, do Graciliano, ele justamente é publicado originalmente numa coleção da José Olímpio, em 1945, que é de diários, memórias e confissões. Mas antes dele virar livro em 45, ele é publicado na imprensa. Então, pensa o seguinte, é um livro que tem 39 capítulos. 30 foram publicados na imprensa carioca e também de Lisboa. Depois eu quero contar um pouquinho um episódio para vocês, se der tempo. Mas, então quer dizer que de 38 a 45 esses capítulos são publicados na imprensa. E também esse presente da escrita também se confunde com esse momento dessa publicação na imprensa. E se confunde com uma outra coisa. Então a gente tem como objeto desse livro a infância de um menino que nasceu em 1892. Então a gente está numa infância, que é uma infância da abolição, uma infância da República no Brasil. Então tem várias camadas ali daquele presente, né? Histórico, que é uma infância assim que não é só porque é do Graciliano, ela realmente é uma infância muito cara para se pensar o Brasil. Mas tem também um presente da escrita, que é de 38 a 45 a gente está no Estado Novo, tem a atmosfera da Segunda Guerra Mundial e todas as oscilações da participação do Brasil nisso. E nesse meio tempo, entre o menino que foi o autor que se consagra e esse autor consagrado que rememora a própria infância, a gente tem o encarceramento do Graciliano Ramos, né? Então, Graciliano Ramos é preso em março de 36 e solto em janeiro de 37. Então, o que começou a acontecer é que eu, com todo já esse repertório prisional em mente, comecei a perceber que existia um léxico do prisional nas memórias de infância de maneira muito forte, né? Então, eu faço esse recorte muito por aí. Então, para mim, esse é um contexto importante de se trabalhar, né? Uhum. Thalita, não sei se você quer falar um pouco do Coates antes, para eu não ficar aqui falando demais. Deixa eu só, antes de eu entrar no Coates, só como tem gente que entrou, a gente estava no meio da conversa, só recapitulando, né? Eu sou a Thalita, a gente faz parte do Letradas e Confinadas, e a Luciana é nossa convidada hoje, ela é pesquisadora na Unicamp, e ela estuda o Infância do Graciliano Ramos. E aí ela contou um pouco a trajetória dela agora pra gente, como que ela chegou, né, ao Graciliano Ramos. Antes ela estudou literatura contemporânea, periférica, sempre se interessando por essa literatura e prisão, aprisionamento, né, essa questão sistema prisional.
E aí ela fez a contextualização, né, de como que o Graciliano escreveu essa obra e o momento da escrita, a questão da infância dele histórica. E acho que eu vou pegar por aí para falar da infância do Coates. O Graciliano, né, é um autor que nasceu no século XIX, né? O Coates já é um autor que nasceu no século XX, ele nasceu em 1940. E esse livro dele, que é o Infância, foi publicado em 1997. E ele já era um autor, e acho que isso é em comum, né, com o Graciliano, os dois publicam essas memórias, esses livros, né, de cunho autobiográfico, de material autobiográfico, quando eles já são reconhecidos, né, como escritores, já são legitimados pelos pares, pelo todo o sistema literário. E aí o Coates, nessa obra, ele vai contar a história, o que vai passar a questão histórica, né? Uma infância que, na verdade, não é a primeira infância, é a história de um garoto dos 10 aos 13 anos de idade, que equivale ao período de 1950 a 1953 na África do Sul. E aí acho que é importante contextualizar que na África do Sul é o início da instauração do sistema segregacionista do apartheid. Então, muito do que vai permear aqui a questão, o contexto histórico é isso. Como é crescer nesse ambiente? Então, ele vai um pouco, por meio dessa narrativa, você conhece um pouco como que é crescer no começo da instalação do apartheid. Mas não é uma escrita e ele não vai rememorar isso colocando muito relevo no sentido desses acontecimentos históricos ou das questões políticas. Esse contexto está presente na obra, mas um dado curioso é que em nenhum momento ele vai mencionar, por exemplo, a palavra apartheid. Mas pelo o repertório que você traz, etc., você consegue perceber isso. E aí eu acho que um dado talvez interessante que a gente possa falar, e aí a gente pode pensar, a gente falou agora dessa questão histórica, né? Você falou de quando ele escreveu e de... então, assim, acho que o Coates, quando escreve isso, ele começa a escrever em 87, aí já está bem instalado o regime do apartheid, e bastante duro o regime, porque estava tendo os protestos, né? E aí o governo tinha a repressão, né, contra o movimento negro, contra o movimento de libertação. Isso não vai aparecer aqui, mas tem uma questão relacionada com que pode dizer que é um pouco assim, depois, quando está para terminar o apartheid, que é 97, né? Então, quando ele escreve esse livro, está terminando o livro, já é 94, então já é o fim do apartheid, o início da construção da nova África do Sul. E lá tem a Comissão da Verdade, e qual o peso da confissão diante das violações humanas. Isso é um contexto, isso não está na obra propriamente dita, mas é o contexto, a moldura que está, né, permeia essa narrativa. E aí acho que a gente, voltando agora para o objeto literário, né, talvez a gente possa falar um pouco, Luciana, sobre o contexto que eles cresceram, que é marcado por lugares violentos, e espaços violentos. E como que essa violência aparece em episódios do livro. Então, no caso do Graciliano, se você puder contar um pouco como isso aparece, por exemplo, que é uma violência que é histórica e política, mas que na narrativa vai aparecer a violência nos espaços que essa criança cresce, na família, na escola. Então, acho que a gente podia pegar um pouco por esse fio. E aí, se você quiser fazer o paralelo do que está na narrativa com essa questão do presente da escrita, que você falou que ele foi publicando no jornal. Tá legal. Na verdade, assim, você vê, quando você comenta esse contexto de quando, referente à infância do Coates e depois o presente da escrita, você vê que nunca se está fugindo das questões que são caras ao presente, né? Então, só reforçando o que a gente comentou lá no começo da nossa conversa.
E é curioso que, por exemplo, eu me baseio muito em toda a bibliografia que pensa o trauma para trabalhar na minha tese, e especificamente o desamparo. E o trauma e as questões de prisão, por exemplo, elas geralmente caminham por mostrar um momento onde a temporalidade é suspensa, né? Então, por exemplo, a gente está agora, durante a pandemia, confinados no conforto das nossas casas, mesmo assim, a gente sente o tempo correr de uma maneira diferente, né? Imagina, então, para um preso, né? Então, existem muitas obras que tratam dessa questão da suspensão do tempo corrente quando se está preso, né? Por que eu comentei isso? É curioso que eu acho que todo mundo que está aqui com a gente tem essa sensação, né? Quando a gente era criança, o tempo, o Natal, né, não chegava nunca, né? Tem realmente uma experiência do tempo que a gente tinha na infância que nunca mais a gente consegue ter, a não ser nessa memória voluntária ou involuntária, às vezes, de buscar. E no caso, por que eu comentei essa questão do trauma? Então, quer dizer, o trauma é aquilo para o qual você nunca está preparado. Então, a criança, quando ela passa por situações muito violentas, por exemplo, um dia o menino graciliano vê um cadáver de uma negra que tinha sofrido um incêndio à casa dela, né? Então, isso é uma coisa que perturba pra caramba, ele não consegue dormir, uma pessoa que é presa, enfim, tem vários episódios de violência contra outros e violência contra ele próprio. Então, quer dizer, aquilo no momento em que o sujeito está em formação, né, ele opera, ele é da ordem do traumático. O que eu acho curioso é que na prisão, o Graciliano, apesar de ter vivido dentro de uma sociedade extremamente violenta, tendo presenciado tantas coisas, todas essas violências são temas dos outros livros dele, isso não significa que ele vai estar preparado para quando isso acontecer com ele, né? Mas, apesar de, então, não existir nunca preparo para aquilo que vai ser da ordem do desamparo e do traumático, e aí, obviamente, uma fatura literária, o que é curioso é que, se a gente pensar que o adulto que ficou 11 meses preso pelo Estado getulista sai da prisão e está escrevendo essas memórias, é muito louco a gente pensar que ele escreve: não há pior prisão do que uma escola primária do interior, né? Ele como um primário, né, como um réu primário, que nem teve direito a processo nenhum, ele faz essa opção. Então, por que eu estou chamando atenção para isso? Porque, ao mesmo tempo que eu estou falando de algo para o qual nunca se está preparado, então, quer dizer, eu estou aqui, de repente, vem uma explosão aqui, nossa, não estava esperando que... Então, isso vai ter um impacto. Então, por mais que ele tenha um conhecimento de base, que é da formação brasileira, da violência, do genocídio, do autoritarismo, de todas as relações, o adulto trata isso como uma continuidade, né? Então, existe algo que é da formação do Brasil, existe algo que é da formação, que está na história da formação daquele indivíduo, mas para o qual parece familiar, mas é sempre o estranho familiar, né? Sempre algo que é da ordem do espanto e para o qual a gente realmente não pode naturalizar. Então, eu não selecionei, desculpa, eu não tinha selecionado nenhum trecho específico, mas, por exemplo, quem tiver depois curiosidade para ler o Infância, eu recomendo muito. Não é uma obra do Graciliano super lida, né? Uhum. Mas uma coisa, por exemplo, que acontece são os vários tribunais. Então, se a gente for pensar que o Graciliano é autor consagrado, é preso sem nenhum tipo de julgamento, né? Não foi dado direito à voz a ele. A gente pensar que o infante é aquele que, na etimologia da palavra, é o que não fala, o tempo inteiro o menino passa por julgamentos, e isso não sou eu, Luciana, que estou escolhendo esse léxico para comprovar a minha tese, né? São léxicos que o próprio Graciliano usa. Ele usa delito, condenação, julgamento. Então, em um dos casos bem emblemáticos, que é o caso do cinturão,
ele diz, né? Esse foi o meu primeiro contato com a justiça. Então ele vai escolhendo essas palavras. E assim, citando agora, sem ler um trecho, mas só para quem nunca leu ter uma noção, o que acontece no caso do cinturão, para dar um exemplo? O pai, aliás, quem já não viveu isso na própria infância, né? O pai tinha perdido o cinturão dele. E ele não acha, e já começa a botar a culpa em alguém. Né? E daí cai que é um menino, e é o Graciliano, o menino. E a pergunta fica ecoando. Se eu não me engano, o Graciliano repete textualmente, pensem bem, o Graciliano, que é o cara super conhecido pelo corte das palavras, né, pela palavra mais precisa, ele repete pelo menos umas 7 ou 5 vezes ao longo desse texto a pergunta: onde estava o cinturão? E o que a gente vai ver é que dentro ali da história de onde estava, a gente sabe onde estava o cinturão. O cinturão tinha caído na rede, o pai provavelmente deixou cair ali, depois achou. Mas por que essa pergunta ecoa? Porque é uma pergunta que não importa a resposta, não importa que alguém seja inocentado, mas que seja culpado. E daí tem uma passagem onde o memorialista diz, né? Provavelmente, se um cachorro ou se o moleque José passassem por ali, provavelmente a culpa recairia sobre eles. Então, esse é um episódio, né? Com ele especificamente, onde ele passa por uma coisa muito violenta, mas são vários. E no Coetzee, Thalita, como que essa questão que é interessante, né, que você estava falando do seu interesse, né, pela questão do estudo de sistema prisional, e aí agora o quanto você vê esse léxico, né, da prisão no próprio nesse livro que vai falar de infância. Eu acho que as duas obras, né, tanto do Graciliano quanto do Coetzee, elas não tratam daquela imagem senso comum de infância como a aurora perdida da minha vida, ou só aqueles aspectos, né, assim, bonitos, perdido, idílicos, bucólicos, etc. Não, eles vão, na verdade, narrar episódios, né, relembrar episódios muito duros e violentos. Então você acabou de contar esse do caso do episódio do Graciliano do cinturão. E aí é interessante também que como está mais fresco que eu reli, né, o Infância Agora, que ele diz que bater era algo natural, né, assim, bater, se batia, era algo natural, né, e aí eu acho que ele pega essa fala, que era uma fala daquela época, e reproduz no livro, e aí você vê que essa bater não é natural, é uma construção e que permeia aquele espaço e aquela sociedade. E por que eu estou falando disso? Porque, por exemplo, o garoto, né, Coetzee, ele no caso, a família dele, acho que isso é interessante de contextualizar, que talvez as pessoas conheçam menos. O Coetzee, ele é de uma família de origem africana. O que isso significa no contexto da África do Sul? Ele é branco, e os africânders, eles são os primeiros que... É como se fossem os primeiros colonizadores da África do Sul, os primeiros que ocupam aquela terra, os brancos, descendentes de holandeses, os boeres. Então a família dele tem essa origem, não é uma origem inglesa, que são os ingleses que instituem o apartheid, né? Não os ingleses que instituem o apartheid, mas os colonizadores de fato da terra. E tem a questão dos negros. E acho que é importante dizer que dentro da cultura africânder, você tinha uma divisão ali, uma parte dos ascendentes africânders vão instituir o regime do apartheid. Só que o pai do Coetzee era de um movimento político contrário, ele não era a favor do regime do apartheid. E por conta disso, o pai, que era advogado, perdeu o seu emprego, o seu posto, e a família passou por uma série de dificuldades. E tem uma questão, então, no Coetzee, de uma vergonha de ter no seu sangue essa origem africânder que perpetuou o segregacionismo. E a família dele era uma família, e isso aparece na obra Infância,
é bastante sui generis naquele contexto, porque a família era de origem africânder, mas eles não falavam a língua africânder em casa, eles falavam inglês, eles valorizavam a cultura inglesa. Então, o menino tinha que falar inglês com a família. E o pai dele e a mãe eram... tinha uma questão de que o pai era incapaz de bater. Então, essa questão de bater em casa não era esse contexto, desse tipo de violência em casa não existia. Mas, um pouco assim, é o espaço. Mas o vizinho inglês tem um episódio que bate num garoto negro. E aí, o Coates, porque esse livro ele é contado numa perspectiva do garoto, né, de 10, 13 anos, em terceira pessoa, que é ele, a gente não vê eu. No caso do Graciliano já começa, eu, né, tal, e aqui é ele. É diferente. E aí o garoto, então, tem as indagações do garoto. O garoto pergunta assim, mas peraí, como que o inglês espanca um garoto negro? Os ingleses não são bons? Então, isso não fecha o raciocínio dele. E aí, para o leitor, também é uma questão que fica em aberto, porque o leitor está acompanhando o raciocínio da criança, a visão da criança. E aí, por isso que eu digo assim, essa questão da gente ter esse repertório do contexto histórico ajuda a gente a entender melhor esses episódios que são contados, no caso do Coates, num caráter um pouco mais fragmentário e menos psicologizante, e tem menos, como se chama, um tom não documental. Então são flashes, mas que mostram o quanto essa violência fazia parte daquele cotidiano em que ele cresceu. O Coates também tem aquela questão com a religião, né? Que ele preferia ser católico e também passa por essa análise do que é justo ou não escolher essa religião ou outra, né? E acho que o que é interessante que você falou do episódio do cinturão, né? Porque, no caso que está ali no episódio do cinturão do Graciliano, o que é justiça? Que é a grande interrogação. E do Coates, nesse episódio do espancamento do Ed, também tem uma coisa, peraí, é justo bater nesse menino porque ele fez determinada ação? Mas, ao mesmo tempo, aí, no caso, ele também não fala nada, né? A questão da criança que não fala... mas que vê e interroga aquela realidade, e ao mesmo tempo ele questiona o comportamento. Peraí, por que minha mãe não fez nada? Por que minha mãe me conta tal coisa e não outra? Então, como isso aparece, né? Na obra, são episódios, né? Bem episódico e fragmentário, mas como essa violência aparece. Então, por exemplo, ou no seio da família, né? No caso do Graciliano, do Graciliano, e no caso do Coates você tem... Isso não significa que na família não tivesse conflito, né? Mas é de um modo diferente. O menino, o Coates, o garoto, se sente sufocado pela mãe, pelo excesso de proteção. O amor da mãe, de querer cuidá-lo. Então tem essa. E a figura do pai, isso acho que é uma contraposição interessante para a gente falar, depois você comenta. No caso do Coates, a figura do pai... ele não admira nem um pouco o pai. O pai, para ele, é um homem fracassado, frágil, que não quer trabalhar, que não trabalha, que não coloca as coisas em casa. E ele não entende muito bem o pai, né? Ele não tem uma relação de aversão assim, ao pai. E a mãe é uma relação dúbia, porque ao mesmo tempo que o sufoca, ele também quer a atenção dela, quer ser o querido, etc. E aí acho que a figura masculina, então no Coates, a mãe, né, a figura feminina, sempre as mulheres têm uma figura muito forte, uma presença muito forte, como a tia também, mas a presença masculina, no caso do pai, assim, tem o avô também, mas não é tão forte, assim, do que a gente às vezes pode associar ou pensar. E aí se você pudesse contar do pai e da mãe do Graciliano na obra Infância, acho que dá uma contraposição, né? Não, ótimo. Só recapitulando uma coisa que você comentou, que é bem importante eu também destacar, e também entraram algumas pessoas depois, né? Então, só lembrando, o Graciliano nasce em 1892, né? A abolição tinha acabado de acontecer, né? 1888 e a República de 89. Por que eu estou falando isso? Teve um ponto que você tocou que eu achei super importante, que
são duas memórias de infância onde não existem meus verdes anos, né? Para fazer aqui uma brincadeira com o título dos Zerlins, né? Realmente, por exemplo, tem o Roberto Ventura, né, naquele livro dele, Estilo Tropical, onde ele vai falar, no caso brasileiro, que é muito comum em memórias, inclusive de grandes escritores à esquerda e progressistas que sejam, há um recalque da violência da escravidão nas memórias de infância desses escritores que, em geral, são... se a gente pensar, por exemplo, na grande pesquisa que o Miceli fez sociológica do perfil dos escritores brasileiros da década de 30, 40, né? Há uma grande... A maioria dos escritores são pessoas que têm uma origem em famílias de proprietários rurais em decadência, que na obra do Graciliano Ramos, aliás, ele classifica muito bem como os pobres diabos, né? Para as pessoas entenderem um pouco melhor, por exemplo, Luiz da Silva do Angústia é um pobre diabo. Então, por exemplo, o avô dele tinha um nome gigantesco, cheio de sobrenomes, e ele vai perdendo poder, perdendo propriedade, e daí o Luiz da Silva só sobra o Silva, né, que é um nome, inclusive, totalmente ligado à história da escravidão e super importante de se pensar. Então, quer dizer, a gente está realmente dentro de uma memória de infância onde... toda a violência não é recalcada, aliás, ela vem à tona e é escancarada realmente como base, né? Tanto da formação desse sujeito ali, mas como formação nacional, né? Então, por exemplo, você estava falando aí da questão dos africâners, né? E do menino negro que é espancado. No caso, o menino branco também é espancado, mas, por exemplo, a gente tem essa diferença, não sei se todo mundo sabe, né? Menino é o branco, moleque é o negro. Então, um personagem super emblemático na infância do Graciliano é o moleque José, né? E você vê outras personagens ali ao redor da casa, que é aquele típico, os negros que estão ali agregados à família, isto é, tratados mesmo após a abolição como escravos, né? E o Graciliano vai mostrando tudo isso de maneira não nostálgica. Então, por exemplo, se a gente pega aquele poema do Drummond, que também se chama Infância, tem uma espécie de nostalgia da mãe negra, uma nostalgia do escravo, aquelas senhoras que nos embalavam. Então tem às vezes, coisas que são, alguns aspectos que são mostrados como uma saudade, que é assim, a saudade para quem, né? Então, no Graciliano, isso é tudo muito mais escancarado. Então, por exemplo, tem um momento que ele quase... né? Ele quase resvala nessa espécie de nostalgia quando ele mostra que na casa, né? Depois eu falo um pouquinho do pai e da mãe, mas como na casa ele está totalmente desamparado, mas que tem uma figura que é muito cara a ele, onde ele tem uma espécie de abrigo, e que é justamente uma dessas negras que trabalha na casa. Só que logo em seguida ele faz muita questão de mostrar como ela morre. Ele fala também de uma maternidade gorada. Então, quer dizer, ela é o abrigo para ele, mas ela própria não pode ser mãe dos seus próprios filhos, né? Então tem toda uma questão ali muito brasileira que é evocada. Com relação à mãe ou pai, isso é muito curioso, assim, porque quem gosta de estudar manuscritos, né? Os manuscritos do Graciliano estão aqui no IEB, aqui porque eu moro aqui do outro lado da ponte. E, enfim, quem vê os manuscritos de infância e tem, enfim, trabalhos que foram mais a fundo nisso, o Graciliano, ele faz, até em algumas entrevistas ele usou essa palavra, que é uma palavra que a gente encontra também em Memórias do Cárcere, então uma palavra muito cara, que não é usada à toa na obra do Graciliano, que é a despersonalização. Então a gente está, ao mesmo tempo, diante de uma obra que é uma memória, é o eu, só que o nome Graciliano nunca aparece. Eu vi até no trabalho do Wesley que ele trabalha com a questão do nome próprio, né? Ele mostra que no Coetzee também tem toda essa questão que tem uma... Por exemplo, no Infância do Graciliano tem um momento em que que o Ramos aparece como nome do comércio do pai. Isso é muito interessante, porque é um nome como algo ligado a um comércio, a um valor dentro de um certo mercado. Né? Só um parêntese, no do Coetzee, é engraçado, né? O nome ligado à propriedade, né? Comércio, né? No caso do Coetzee, o nome também é o garoto John, que a gente vai acompanhando, e é o ele, né?
E quando aparece Cotze pela primeira vez, é também ligada à fazenda do avô. A fazenda do Cotze. Então, também, de novo, o sobrenome como propriedade, né? Só Exatamente, exatamente. E daí, por exemplo, a gente sabe, né, quem leu a biografia do Graciliano, que o pai do Graciliano se chamava Sebastião, a mãe se chamava Maria. Mas eles não aparecem assim. Eu estava falando dos manuscritos, né? Então, por exemplo, a gente vê o Graciliano ali trocando a palavra mãe, corta, às vezes, sei lá, usou mãe aqui, mas não vou repetir mãe por a patroa. Ele corta, ele troca mãe por patroa. Ele troca pai por algoz. Então, ele vai fazendo escolhas. Então, por exemplo, tem às vezes alguém que fala, não, imagina, a relação dele com os pais não era isso. Ele só quis fazer realmente, como ele próprio disse, não, eu queria fazer um retrato de um menino de classe média do Nordeste. Então, como se não fosse só ele. Mas assim, por outro lado, assim, ele viveu realmente coisas que ele quis que o leitor entendesse que fossem verídicas, né? Essa é uma outra questão que daqui a pouco a gente pode conversar sobre o verídico ou não dentro da autobiografia. Mas voltando à questão do pai e da mãe, então assim, o pai e a mãe do Graciliano são vistos de maneira meio aterrorizantes, assim. Então eles são enormes, como tudo é enorme da perspectiva da criança, até ontem, se não me engano, o Marcelino Freire estava falando da importância da palavra enorme na obra do Graciliano, e eu listei para ele, nossa, em Memórias do Cárcere aparece mais de 100 vezes, né? E como se fosse realmente esse enorme guardasse esse olhar desse menino, né? Mas também é o contrário, né? O escritor, grande escritor, que prefere continuar mantendo esse olhar, né? Então, eu sempre gosto de pensar que sim, o menino é um personagem do escritor, é porque ele tem essa trajetória dentro dessa obra que ele recompõe o próprio eu como personagem de si para criar também esse menino que a gente fala, caramba, é óbvio que esse menino vai ser o escritor, né? Espera aí, esse escritor que já publicou Caeté, São Bernardo, Angústia, Vidas Secas, que recompõe o menino, então tem uma coisa toda aí. Então, por exemplo, uma coisa que é muito de quem trabalha com memória e é um recurso da língua muito utilizado, essa coisa do fragmento, a metonímia, né? Então, o pai são as grandes mãos, né? A mãe, a boca ranzinza. Então, o uso a forma que ele fragmenta o corpo da mãe e do pai é realmente bem assustador. Não tem nada aí do amor. Às vezes ele fala, às vezes as mãos finas e magras ficam um pouco mais leves e as grandes e enormes se acalmam. Então ele vê em partes esse pai e essa mãe que são assustadores, né? E daí, só mais uma coisinha, Thalita, tem um momento em que o pai, então, que pensem o seguinte, que o Graciliano ele nasce em Quebrangulo, né? Depois, logo bem jovens, bem bebezinho ainda, eles vão para uma fazenda em Buíque, que é no sertão de Pernambuco, que inclusive é onde se passa Vidas Secas, né? E depois eles voltam para Alagoas e vão morar em Viçosa, que é onde também passa boa parte da... Então eles fazem esse percurso na meio zona da mata, sertão. E então, quando o pai do Graciliano perde a fazenda Pintadinho e ele volta para a cidade para ser não mais proprietário de fazenda terra, mas para vender fazenda tecido, né? Mas ainda estampa aquele nome, ele ainda é um proprietário, já não de terras, mas daquele comércio. Isso tem um peso ali na relação com os coronéis, com os poderosos. Então, o pai do Graciliano, em um momento, ele recebe um título de juiz. E um dos capítulos do Infância é justamente ele contando que tinha um dia da semana em que um mendigo chamado Ventarromba aparecia para fazer pedido nas casas, e de repente o Ventarromba entra na casa da família, todo humilde, em farrapos, extremamente frágil, e de repente a mãe do Graciliano fica assim ofendida, já manda o moleque José mandar um recado que tem algo acontecendo errado ali. Quando menos se entende, quer dizer, o pai nem sabe o que está acontecendo, já mandou chamar o cara da polícia e o Ventarrombas é preso. E o Graciliano vê aquela prisão, assim, aquela espécie de condenação no tribunal, tudo ali na sala da casa dele, e o cara já sendo levado preso, né? Então, quer dizer, existem vários tribunais de infância, mas esse é mais um.
E ele fala, né, que aquele pai que tinha aquele título, que poderia, nossa, eu sou o filho do juiz, só o envergonha, né? Então, só para situar mais um pouquinho aí disso, dessa violência, os status, o poder e tudo E mais. acho que o que é interessante que você falou que ele disse que era um retrato de um garoto classe média no Nordeste, né? O Coetzee, o título em inglês do livro, que em português foi traduzido como Infância, é Boyhood, que acho que mostra um pouco mais que né, não é essa primeira infância. E o subtítulo é Cenas da Vida na Província. De novo, esse caráter singular do escritor que escolhe contar, reinventar a sua própria história, de alguma maneira, com as suas memórias, e que tem noção de que essa história individual não é só dele, né? É de uma época e é de um ambiente específico. E aí, acho que pensando um pouco nesse retrato, a gente podia pensar qual o retrato de escola no Graciliano, ligado com essa questão de violência, com esse léxico né, de tribunal, de prisão. E também a gente pensa um pouco de escola no Coetzee, como que é visto. E aí a gente fala da questão que você falou da religião, eu não esqueci, mas aí a gente fala junto com a escola. Tá legal. Aliás, tem um padre também nas memórias do Graciliano e tal. Mas, enfim, tem um axioma benjaminiano, né, para falar aqui um palavrão para quem não é da academia, que é aquela coisa, né? Todo documento de cultura é um documento de barbárie, né? Tem alguma coisa desse axioma? Aliás, Benjamin e Graciliano nasceram no mesmo ano, em 1892, e Benjamin também escreveu Memórias de Infância berlinense, um paralelo bem interessante para quem se interessa por esse tema também percorrer. Mas o que eu estava comentando é que, porque a cultura e a barbárie, né? Curiosamente, o que geralmente as pessoas pensam? Nossa, o escritor, o grande escritor, imagina, os primeiros contatos dele com a palavra deve ter sido uma coisa maravilhosa, né? Assim, ele descobre aquele universo que vai ser a vida dele, aquilo pelo qual ele vai se dedicar. E mais uma vez o Graciliano vem assim, mostrar a palavra como algo que se instaura naquela vida ali como um verdadeiro trauma, né? Então a alfabetização do Graciliano foi muito dolorosa, muito penosa, né? Para usar essa palavra que já é tão grande lugar comum, né? Aliás, Posso interromper rapidinho? Você estava falando da palavra, né, de cultura e barbárie, e acho que é interessante, tem um episódio em que o pai quer que ele comece a ter lições, né, para escrever, e aí fala que ele deve seguir como modelo ou o padre ou o juiz, né? E aí ele fala, mas eu não gosto dessas duas pessoas. Então, no sentido assim, que o conhecimento e a cultura mostrar a outra face, né? Porque essas duas figuras representam para o menino ali aquilo que ele não quer ser, que é, né, poderosos, etc., que ele fala, o padre me dá medo, eu não quero ser o padre, então eu não quero aprender a ler e escrever se é para eu ser padre, porque ele me dá medo, eu não quero dar medo, né? Então é interessante, só porque você falou de cultura e barbárie, como isso se localiza num trechinho, né, do Infante do Graciliano. Só para ilustrar. Não, totalmente. E na verdade, assim, tem vários trechos que, enfim, se a nossa conversa fosse maior, tá, a gente pudesse ficar conversando, eu poderia até ir citando vários trechos, mas assim como no Benjamin, já que eu citei um Benjamin, ele vai falar ali da base das estátuas, né? Então, o olho da criança, ele está ali naquela altura do olho da criança, onde você vê a base da estátua, você não vê o fálico herói lá esculpido naquela estátua. O Graciliano, ele também vai fazer essa escolha por esse olhar, né, dos vencidos da história, para usar outra expressão benjaminiana. Então, na verdade, inclusive as letras, né, tem uma hora que ele fala assim, talvez se me explicassem primeiro as maiúsculas, para depois as minúsculas. Então, até a letra minúscula é aterrorizante para ele, né? E na verdade, o Graciliano, ele vai realmente fazendo essa opção, Thalita, pela palavra que vai estar do lado desses pequenos, desses calados, desses, né? Então ele se coloca realmente nesse lugar.
tanto que, assim, quando ele começa realmente a aprender, a começar a fazer umas primeiras leituras, né? Daqui a pouquinho eu falo mais pontualmente da escola, mas quando ele começa a fazer umas primeiras leituras, tinham vários personagens que ele não entendia, então o Barão de Macaúbas, né, que estava sempre exaltando o trabalho, a eficácia, e daí, inclusive, depois ele começa a desconfiar muito nos Lusíadas dos barões das armas, né, lá do Camões, porque deve ter algum parentesco com o Barão de Macaúba, isso não é bom, né? E tem uma das histórias que ele começa a ler onde tem uma criança e uma família perseguida, né? Eu me arrepio assim a hora que eu lembro desse trecho da infância, porque provavelmente ele leu alguma história, eu nunca vi alguém provavelmente alguém já fez isso, nunca achei localizar que história é essa que ele estava de infância, que ele leu, onde tinha as famílias perseguidas, mas para mim é a família do Vidas Secas, né? Essa família que foge perseguida, né? E daí, isso está no capítulo do infância que chama Os Astrônomos, então ele está muito impressionado com essas figuras que desvendam os segredos do céu, e ele de repente conclui, vendo essa história, que ele era ali pequenininho e estaria preso à terra, assim como aquela família que foge, né? Então, ele está o tempo todo, assim, se a gente for pensar que a gente está aí falando de um eu, sendo um eu totalmente... É super poético a infância, né? Mas, assim, é um eu não lírico, porque ele nunca se confunde com o mundo, ele confronta o mundo, ele está em choque com o mundo do jeito que ele é e do jeito que as coisas estão dadas, né? E dentro disso, a escola é um lugar brutal, né? Obviamente que vai ter professores muito legais, a Dona Maria, depois tem um outro professor que ele começa a sacar que tem algo legal ali, a gente pode depois falar da leitura. Mas, por exemplo, tem um professor que um dia escreve ao lado de um ditado dele, incorrigível, né? Então, é bastante... tem vários episódios muito violentos dentro de sala de aula, né? E a alfabetização em si é bem brutal, bem brutal. Pena que a gente não tem tempo aqui para ler uns trechos. Acho que em relação ao Coates, acho que duas coisas que eu gostaria de falar da escola é que na escola também é um espaço em que o garoto se sente deslocado, porque a família não tem nenhuma religião, e aí na escola ele é obrigado a escolher uma religião, e aí que ele vai escolher que ele vai falar que ele é católico, mas não porque ele segue essa religião, mas porque ele gosta de Roma, que ele já tinha lido nas histórias. E outra coisa que o que choca muito, ele é um bom aluno, assim, né, não tem muito problema, tira boas notas, etc. Ele não conta episódios um pouco diferente do Graciliano, né, de que ele se sente mal e tudo mais, mas o que o choca na escola é quando ele vê os professores batendo nos alunos, quando os alunos não seguem as regras. E ele diz que se um dia ele tiver que tomar uma surra, ele não vai aguentar a vergonha e a humilhação. Então ele também ele se choca com essa violência dentro da escola, nesse sentido. E aí eu acho que você leu, né, nessa semana, está até no feed do Instagram, um momento em que ele tem um pouco um choque na escola, e aí é uma espécie, né, de... Não sei se a gente pode chamar de violência, mas é um conflito que ele quer escrever, e aí ele se sente cerceado para escrever de acordo com as regras do professor. E ele quer escrever sobre outros temas, outros assuntos. E aí ele não se sente estimulado. E eu acho que isso é interessante, porque se a gente for ver também o percurso... um pouco a história que ele selecionou contar esse episódio específico, né, do Sr. Whelan, do professor irlandês. Talvez também se junte, se você conhecer, sei lá, a trajetória do Coates, escritor consagrado, é alguém que está sempre experimentando as formas, fazendo experimentações literárias. E no próprio Infância não é um livro autobiográfico escrito sensu, ou então um livro de memórias escrito sensu. Ele está problematizando, isso também é uma outra conversa, o gênero, a autobiografia, problematizando o que é essa escrita do eu, né, de si. Então, acho que aí também é engraçado, que é um pouco um menino que
que não se também se sente meio deslocado e que não se ajusta dentro das regras ali da escrita, da escola, da família, do país onde ele vive. Então parece bem essa imagem desse deslocamento, dessa figura que se sente deslocada, desamparada, e que, como você falou, acho que isso é um ponto em comum do Infância do Graciliano, que se sente confrontado com essa realidade, se indaga sobre ela, reflete sobre ela, né? Tá pensando. E aí, no caso do Infância do Coates, é uma reflexão a partir da perspectiva do garoto, né? Não é, selecionada pelo escritor já consagrado, mas ele escolhe um modo mais opaco, analítico, indagativo da criança, sem dar muitas respostas e deixando essa dúvida para o escritor. E aí, acho que talvez só para reforçar que eu acho que um pouco dessa, como você falou da questão da prisão para o Graciliano, né, da experiência da prisão, acho que no Coates tem muito disso também, tentar evitar um registro confessional típico, próprio do autobiográfico, por uma questão de que ele está vivenciando no momento da escrita essa comissão da verdade, qual o valor da confissão, será que se só resolve ou não resolve? Então também tem um pouco nesse sentido. A Lívia está falando aqui que é legal contar que o Infância faz parte de uma trilogia. É o primeiro livro das cenas da vida na província. Depois tem o Juventude e tem o Verão. Então é uma trilogia autobiográfica. E no caso também da minha pesquisa eu me interesso pela trilogia em especial, não só pelo Infância. Acho que é um pouco isso que eu fiquei pensando aqui do que a gente conversou. E aí talvez fosse legal você falar um pouco da escrita e da leitura, para a gente já ir encaminhando para o final, porque faltam acho que só 5 minutinhos. Ah, meu Deus, como passou rápido. Mas teve uma coisa que você falou agora, Thalita, eu vou tentar fazer o Enéas, assim. Teve uma coisa que você falou agora que eu não quero deixar de comentar, porque é muito legal. O Graciliano também nenhum livro do Graciliano é igual ao outro, então daria outra conversa super longa aí sobre as várias experimentações do Graciliano. E salvo engano, até se alguém souber, não, Luciana, você está errada, me manda, porque eu nunca localizei. Mas salvo engano, o Infância do Graciliano é a primeira memória só de infância, obviamente que existem do Nabucco, enfim, existem outras memórias mais integrais, onde a parte da infância existe. Mas um livro todo dedicado para a infância, se eu não me engano, o Graciliano é o primeiro que faz isso. Então, se o Graciliano ele não está, em termos de memória, fazendo algo experimental, né, ele está, de alguma maneira, inaugurando um expediente dentro da literatura brasileira que depois todos vão fazer. Eu, inclusive, estou fazendo todo um levantamento para um curso que eu vou dar no Lugar de Ler no segundo semestre, sobre infâncias de maneira geral, focado no Brasil, e que eu vou poder trabalhar isso de maneira mais atenta. Mas então, tem isso, assim, ele realmente está sempre experimentando. Ai, caramba, mas eu ia falar uma outra coisa agora. Enfim, daqui a pouco eu lembro que eu perdi agora o fio, mas tem uma coisinha que eu queria comentar, que é o seguinte, porque algumas pessoas até entraram depois. Como os capítulos de infância foram escritos de 38 a 45 e tiveram 30 deles publicados na imprensa, uma coisa que eu acho muito interessante de contar é que entre esses periódicos, alguns eram cariocas e tinha um que era português, mas esse é bem interessante de destacar antes que a gente feche a conversa. Porque a gente falou do Barão de Macaúbas, a gente falou ali do Camões, né? Pelo menos 3 capítulos do Infância foram publicados numa revista que era uma parceria entre o Estado Novo português e o Estado Novo brasileiro, que se chamava Atlântico. Inclusive, eu tenho alguns exemplares aqui em casa. Aliás, dos capítulos em si, eu tenho todos. E o que é muito curioso, assim, então, já que a gente está falando das leituras, né, do menino Graciliano, tinham vários, ele leu Zola, leu a Luísa Azevedo, leu um monte de gente aí na infância, mas olha que coisa curiosa, então pensem o seguinte, Graciliano foi preso pelo Estado, não pelo Estado Novo, mas pelo getulismo, né, ele é preso antes de virar Estado Novo, mas enfim, é a mesma ditadura que se encaminhava, e ele publica, então, numa revista que faz a propaganda, né, dessa parceria entre as duas ditaduras, a de Salazar e a de Getúlio.
E quando publicam Barão de Macaúbas nessa revista, os censores da revista Atlântico colocam uma nota de redação. Olhem isso, gente. É evidente que quando o autor classifica de estranha a língua de Camões, não fala como notável escritor, que é da língua portuguesa, mas como a criança sertaneja que foi. Né? Sendo que, na verdade, o Graciliano estava falando disso não só como criança, né? Como o grande autor que é. Luciana, nós temos 19 segundos, então muito obrigada, adorei conversar com você, a gente conversaria muito mais. E pessoal, sexta que vem tem mais, e aí vai ser a Lívia conversando com a Ana Carolina Mesquita sobre a Virginia Woolf, então não percam, e muito obrigada, Luciana, foi um prazer. Obrigada, pessoal.